Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o auxiliar operacional de logística. Essa importante função dentro das operações logísticas, trazendo uma versão mais atualizada de 2021. Então, no canal de logística tem vídeos e novidades toda semana. Portanto, acompanhe os conteúdos, acompanhe os vídeos do seu interesse, se inscrevam no canal, deixem o seu ok, porque é importante para que mais pessoas possam ter acesso aos vídeos e poder aprender e estudar sobre logística. Então nesse vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo uma introdução, falando um pouquinho sobre logística, depois o que faz o auxiliar operacional, as habilidades necessárias para o auxiliar e a escolaridade e os salários atuais. O auxiliar operacional de logística, ele é uma função, é um cargo que atua principalmente em operações logísticas, nos centros de distribuição, nos depósitos, executando as diversas funções operacionais. O auxiliar operacional, ele é uma função de entrada, normalmente é uma função de entrada no mercado de trabalho, e na maioria dos casos, as empresas elas não exigem experiência, pois deverá ser feita uma integração e um treinamento específico para o auxiliar, para aquele profissional que está ingressando naquele momento. Essa função é também conhecida, dependendo da região, dependendo da empresa. O auxiliar operacional de logística também pode ser chamado de auxiliar, somente de auxiliar de logística, o auxiliar de depósito, ou mesmo ajudante, ou ajudante de carga e descarga. O auxiliar operacional ele faz parte de uma equipe de operações, nas unidades logísticas, e ele responde normalmente por um líder, por um encarregado, que também está ligado a um gerente, a um supervisor. Então, observando aí no quadro abaixo, na figura abaixo, pessoal, nós temos lá um gerente, um supervisor, e aí abaixo do gerente, do supervisor, um líder e um encarregado, e aí sim controlando uma equipe de auxiliar operacional de logística, por exemplo. Então, o que faz o auxiliar operacional, pessoal? O auxiliar operacional, ele pode atuar em qualquer uma das principais atividades da operação logística, executando as funções e as tarefas específicas dentro daquela atividade. Normalmente, em um centro de distribuição, um armazém, um depósito. Então, como a gente olha na figura abaixo, ali no círculo em azul, tá, pessoal? Tem as 4 grandes atividades da operação logística, que é o recebimento, a armazenagem, a separação e a expedição. Então, principalmente nessas 4 atividades, o auxiliar operacional ele pode estar envolvido, ele pode exercer, dependendo do tamanho da empresa. Nas empresas maiores, claro, normalmente o auxiliar ele trabalha numa dessas 4 áreas. Nas empresas médias e pequenas, ele pode desempenhar 2 ou 3 funções dessas. Ok? Então vamos ver essas 4 atividades, dentro dessas 4 atividades, o que o auxiliar operacional ele faz, pessoal. Então, no recebimento das mercadorias. O recebimento, ele é o processo inicial da atividade logística. Ele é o processo inicial da operação logística. E trata, no recebimento, o auxiliar ele trata de executar as tarefas de receber os veículos dos fornecedores, executando a descarga dos mesmos, e também ajudando na organização dos produtos dentro do piso do depósito. Na armazenagem, a armazenagem ela vem imediatamente após finalizado o recebimento, e trata da movimentação daqueles produtos que foram recebidos para a próxima etapa da operação logística, por exemplo, ou para a guarda dos mesmos na estrutura porta-pallets. Normalmente,
nos endereços, nos locais mais altos da estrutura porta-pallet, né, vai ter um operador de empilhadeira, vai ter uma máquina, uma empilhadeira, né, movimentando esses produtos. Mas o auxiliar operacional, trabalhando na área da armazenagem, ele pode fazer outras atividades, também como ajudar a guardar os produtos nos espaços mais baixos, na própria área de picking, por exemplo, se for o caso. Né? Trabalhando também na organização da armazenagem, trabalhando com processos de auditoria, né? Ok? A separação das mercadorias é um outro processo. Então, a separação, também conhecida por seleção, por picking, é a atividade onde os produtos, as mercadorias, eles são retirados da armazenagem, são retirados dos porta-pallets e encaminhados para expedição, para posterior envio aos clientes. Então, esse processo é um dos mais complexos e dinâmicos, pois exige muita concentração e vai exigir, não é, muita concentração e muita capacidade física do auxiliar operacional. E por fim, não é, a expedição. Então, a expedição das mercadorias é o momento final do processo logístico, é aquele mais próximo do cliente, por exemplo. Então, essa atividade ela também exige atenção devido principalmente à responsabilidade de conferir, de embarcar, de carregar o pedido completo para o cliente. Ok? E as habilidades necessárias, né? Quais são as habilidades, quais são as responsabilidades de um auxiliar operacional? Então, a gente destaca aqui, pessoal, principalmente a questão de pontualidade e assiduidade. O auxiliar operacional ele é muito importante nas tarefas do dia a dia. Então, a responsabilidade de ser pontual, não faltar ao trabalho, né, vai ajudar para que ele se destaca e cresça profissionalmente também. Uma outra habilidade é concentração e atenção. Né? O auxiliar ele trabalha com diversos tipos de produtos, de mercadorias, ele vai atender pedido dos clientes, então ele precisa estar concentrado, ele precisa estar atento para executar o trabalho de maneira correta. E uma outra habilidade, né, pessoal, a gente destaca aqui é a capacidade física, né, e também utilização de tecnologias. A capacidade física, o pessoal sempre comenta, né, pessoal? Puxa, mas a logística, o auxiliar, ele faz muito esforço físico. Né? O auxiliar operacional, pessoal, ele opera em prédios com grandes dimensões, prédios normalmente com 10 mil, 15 mil, 20 mil metros quadrados. Então ele vai estar caminhando, ele vai estar se movimentando. Realmente ele precisa ter uma capacidade física para isso. Né? E também ele vai precisar ter muita calma, muita atenção, porque ele vai utilizar equipamentos de tecnologia. Normalmente, hoje, a operação logística utiliza coletor de radiofrequência, por exemplo, né? Equipamentos como voice picking ou picking to light, equipamentos que ajudam, não é, a que a tarefa seja feita de maneira mais correta, mais assertiva. A escolaridade e os salários. Em relação à escolaridade, pessoal, a maioria das empresas ela exige o ensino fundamental, né, completo ou em andamento, pois normalmente o auxiliar é o primeiro emprego. E não há uma exigência, como a gente falou lá no início, de experiência, porque a empresa vai dar o treinamento, né, vai fazer a integração correta para que o auxiliar ele consiga aprender, entender, né, a lógica da sua atividade. Em relação aos salários, não é, olhando nos sites que falam sobre os dissídios, sobre os acordos em 2021, né, o salário do auxiliar operacional ele parte de um inicial de R$ 1.175 para aí um máximo, pessoal, de R$ 1.692. Claro, aqui dependendo muito da região, dependendo muito da empresa, dependendo muito da experiência do auxiliar operacional. Ok? Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre a função e sobre as atividades do auxiliar operacional na logística. Muito obrigado.